sejam bem-vindos. Gênesis 39, 2. O Senhor estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. O versículo 3. Potifar viu que Deus estava com José, pois tudo que ele fazia prosperava em suas mãos. Potifar ganhou na loteria, comprando José como escravo, porque tudo que José fazia dava certo. Tudo que José colocava a mão prosperava. A Bíblia diz que, aqui em Gênesis está dizendo que porque o Senhor era com ele. Eu estava estudando aqui esse texto e vendo como a vida de José passou por caminhos longos até ele chegar a governar, a ser governador. Se você for ver a história de José, lá em Gênesis, deixa eu ver aqui, qual que é o texto? Eu não anotei aqui, gente. Tá aqui. É o 37, Gênesis 37, 3. Eu não anotei, mas eu deixei aberto aqui. Em Gênesis 37, o versículo 3 fala que Jacó, ele amava mais José do que todos os outros filhos, porque Jacó era o filho da velhice. Você já viu falar que vó e vô não presta para criar filho? Passei foi criado com vó, esse menino foi criado com vó, foi criado com vô, por isso que tá assim. É que nós chegamos numa idade que a gente tá com mais tempo, a gente tá com mais paciência, os hormônios estão mais baixos, a gente tá mais calmo, mais tranquilo. E aí realmente a gente não tem o pulso firme da juventude para criar filho. E Jacó, quando José chegou, Jacó já estava cansado, já estava avançado da idade, né? E aquela rigidez que ele criou os outros filhos quando era jovem, não era a mesma rigidez com José. Mas a Bíblia diz lá em Lucas 12, 48, fala assim, olha, a quem muito é dado, muito será cobrado. José foi muito amado por Jacó e a Bíblia diz que ele foi amado mais do que os irmãos dele. Então, José foi cobrado bastante, né? Pelo que recebeu. Se a gente for ver a história de José, né? Mas por que tanto desvio? Por que demorou tanto para José governar, ser governador, estar no lugar que ele nasceu para estar, né? E eu lembrei do Waze, aqui em Brasília, eu não sei quantos de vocês moram aqui em Brasília, mas aqui em Brasília o trânsito é muito bom. Quando a gente vai para outros estados, a gente dá saudade do trânsito de Brasília, porque aqui funciona. Aqui as coisas funcionam, a sinalização funciona, o trânsito é muito bom. Então, se você liga o Waze aqui, você vai chegar certinho nos destinos que você tem que chegar. Então, aqui você pode confiar no Waze, no Google Maps, os GPS da vida aí, todos dão certo aqui. Me desculpe os moradores de Goiânia, mas quando eu fui usar o Waze lá em Goiânia, era meio complicado de acertar. Mas aqui em Brasília, o Waze, eu prefiro o Waze, ele é muito certinho, avisa dos acidentes, avisa o que tem no caminho. Mas um dia, eu liguei o Waze para ir, que eu estava com muita pressa, e o Waze estava me dando um caminho mais longo. Eu falei, não, seu Waze está doido, eu conheço um caminho mais perto. Gente, eu entrei no engarrafamento que eu não consegui chegar no compromisso na hora certa. O Waze estava indicando um caminho mais longo, mas seria mais rápido. Porque o Waze sempre indica um caminho mais rápido para você chegar, mesmo que seja um caminho mais longo. Porque o atalho que você conhece tá com alguma obstrução. Tem alguma obra, tem alguma coisa ali melhorando aquela rua, ou às vezes aconteceu algum acidente e você vai ficar preso. E aí a Lourdinha tá aqui, aí eu falo, Lourdinha, vamos abrir o Waze sempre quando a gente sai. Porque aí aconteceu de eu estar com ela e realmente o Waze mostrou um lugar mais longe. Eu falei, é melhor obedecer o Waze. Porque pode ser mais longe, mas é mais rápido da gente chegar.
Eu estou trazendo essa questão do GPS aqui para conversar com vocês, porque é algo que todo mundo usa no nosso dia a dia, e a gente sabe que os caminhos que o GPS nos, graças a Deus, existe, né? É para nós chegarmos em segurança com mais rapidez nos lugares que a gente precisa. Hoje você pode pegar um GPS e chegar numa cidade completamente desconhecida, você coloca o endereço, você vai parar na porta do endereço. Antigamente a gente ficava dando volta, tem pessoas que são abençoados pelo senso de direção. Eu não sou, eu preciso do Waze. Tem pessoas que têm um senso de direção bom, né? Eu preciso do Waze, eu não sei você. Então, assim, muitas vezes a gente se perdia, demorava a chegar no lugar porque a gente entrava na rua errada e aí era um problemão. E o Waze, esses aplicativos de GPS, veio para facilitar nossa vida. Então, se você olhar para a vida de José, quantos desvios teve na vida de José? Desvios de anos. Ele foi alguém preparado. Alguém que o pai gastou mais tempo para preparar, para ensinar, que Jacó estava velho e tinha mais tempo, não precisava ir trabalhar no campo e se doou para José. José, de todos os irmãos, ele foi o que mais recebeu. Tanto amor, afeto, quanto ensinamentos, quanto foi cheio de sabedoria. E a palavra de Deus fala, né? A quem muito é dado, muito será cobrado. Lá em Lucas 12:48, você pode conferir depois. Então José foi cobrado muito porque ele tinha muito para dar. Não foi cobrado nada de José que ele não tinha condições de dar. E assim é a nossa vida. Quando acontecem os problemas, as dificuldades na nossa vida, são os desvios que acontecem para a gente chegar mais rápido no nosso destino. E esses desvios são importantes para que você não perca tempo e nem energia no lugar errado. Então é bom ter a palavra de Deus, ter tempo com Deus, para entender os desvios que acontecem na nossa vida, para entender os caminhos que às vezes Deus permite que a gente tome, que é mais... Fala, mas é tão mais rápido eu chegar na minha bênção, por que demora tanto? Quando eu achei que eu já ia conquistar, que eu já ia chegar, acontece isso. Parece que está mais distante a minha bênção. Lembra que os desvios de Deus são desvios seguros. Não precisa você ficar ansioso e nem atropelar suas decisões sem falar com Deus, sem obedecer os comandos de Deus. Porque Deus pode estar te guiando por um caminho mais longo, mas é um caminho mais seguro. Se você for ver, quando José foi preso, quando Potifar... Antes, né? Quando Potifar comprou José como escravo, diz que Potifar percebeu que Deus era com José. Tudo que ele colocava a mão dava certo, prosperava. E diz que José se tornou próspero e Potifar também. Mas era um lugar que ele era escravo, ele não era livre. Então, às vezes, nós não queremos dar o nosso melhor, porque você não está no emprego dos seus sonhos. Você não está trabalhando no trabalho que você gosta, em alguma coisa que você sonhava. E o que tem na sua mão é algo, hoje o que tem na sua mão é um emprego que você odeia, você não gosta de fazer isso. Você queria estar fazendo outra coisa. Todo mundo gostaria de trabalhar em coisas que dá prazer, que a gente nasceu para fazer. Mas José trabalhou em tudo que chegou na mão dele. E tudo que chegou na mão dele, ele fez bem feito. Se você for ver a história de José, desde pequeno, adolescência, ele nasceu para governo, ele nasceu para liderar, ele nasceu para governar. Tinha vários sonhos que ele tinha tido, que ele já tinha tido visões de que os irmãos iam se ajoelhar, que o pai dele ia se inclinar. Ele já tinha tido visão de que ele ia governar, que ia ser um governo. Só que Deus levou ele para desvios, para que ele fosse preparado para chegar nesse lugar. Você acha que era prazeroso para José ser escravo? Não era, mas a Bíblia diz que tudo que ele fazia, ele prosperava. Ou seja, ele fazia com excelência, ele fazia bem feito. Então, às vezes, nós estamos numa condição onde a gente precisa muito de ajuda, precisa muito
financeiramente de algum trabalho e tudo, mas porque não é o emprego que você sonhou, você não quer fazer. Você não aceita. Aí fala assim, é porque não está precisando, porque se estivesse precisando, aceitava tudo. Então, a gente vê que José precisava bastante, né? José precisava bastante, porque tudo que ele fazia era bem feito. Era muito melhor, gente, ele colocar ali a roupa de governador, o anel do governador e ficar mandando em todo mundo, do que ele ficar limpando o chão, do que ele ficar fazendo tudo que quem comprou ele mandava ele fazer. Era muito melhor ele mandar, ele governar. Mas José teve que passar por desvios para que ele chegasse no lugar que ele nasceu para estar em segurança. Para que ele chegasse ali pronto e preparado. E quem preparou José e deixou pronto para ele governar, para fazer o que ele nasceu para fazer, foram os desvios que Deus permitiu na vida dele. Então, às vezes, você está num lugar onde você não gosta, um trabalho que você não gosta. Lembra de José. Você está em vantagem sobre José, porque você é uma pessoa livre, você não é um escravo. Se você falar, não quero trabalhar nisso, você vai para sua casa e não vai trabalhar nisso. Lembra que José não tinha nem escolha e ele fazia tudo com excelência, porque Deus era com ele. Você diz que Deus é bom. Você diz que Deus é poderoso. Você diz que Deus... Quantas vezes você fala assim, Deus é bom, Deus tem coisa boa. Deus tem coisa boa para todo mundo, só que para mim parece que ele está retendo a mão. Nós enxergamos as coisas boas de Deus só no que a gente considera bom. Só que o bem de Deus está sendo trabalhado em todas as coisas que te acontecem. Em cada desvio que você entra, tem o bem de Deus sendo trabalhado naquele lugar. Sabe? Eu queria que você olhasse para a sua vida hoje, colocasse os olhos no caminho, no desvio que você está hoje. Talvez esse desvio esteja ferindo o seu coração, porque você está olhando para o pior cenário. E agora é momento de você olhar para Deus e dizer, Deus, me deixa ver o que eu não estou vendo. Me ajude a enxergar o que eu não estou enxergando. Porque o Senhor consegue ver o cenário todo. Eu estou nesse trabalho, eu não queria ficar aqui nesse serviço. Mas enquanto você estiver, lembre de José. O seu chefe precisa olhar para você e ver que Deus é com você. Deus é com você. Nesse desvio, nesse lugar que você está, que você não está satisfeito. Mas dê o seu melhor. Faça com excelente, porque o Senhor é com você. Tem um versículo que fala assim, seja a vossa amabilidade conhecida por todos. Perto está o Senhor. Porque Deus está, você carrega a presença santa de Deus na pessoa do Espírito Santo, nesse vaso de barro que é você. Tudo que você coloca as mãos prospera. O lugar que você está precisa ser próspero porque você está nele. Que às vezes você fala, não, eu não gosto desse trabalho, eu não vou fazer bem feito. Eu não quero que fique próspero esse lugar que eu estou trabalhando, não, eu quero mais é que feche. Não foi esse o pensamento de José, porque ele era alguém cheio da presença de Deus. E ele aproveitou todos os desvios para fazer o seu melhor, para entregar o que era excelente. Sabe, lá em Gênesis 50, 20, depois que ele interpretou, que ele foi preso, ele interpretou o sonho do copeiro, do padeiro. Aí o padeiro morreu de acordo com a interpretação dos sonhos, mas o copeiro não. O copeiro se lembrou que José interpretava sonhos, chamou José e José se tornou governador porque ele interpretou o sonho do faraó. E quando ele estava lá, naquela condição boa, onde nada faltava para ele, que ele tinha servos, tinha escravos que o serviam e ele podia mandar, chegou o momento dele olhar para a vida dele e liberar perdão para os irmãos. Então, às vezes, chega um momento na sua vida que para você ter a plenitude que você precisa liberar perdão para as pessoas que te feriram no caminho, no processo da sua caminhada.
Porque José percebeu que os irmãos dele planejou mal, mas Deus planejou o bem usando o mal que eles fizeram. Lá em Gênesis 50:20 fala, olha, vocês tinham planos de me fazer mal. Quando José foi perdoar os irmãos, ele disse, vocês tinham planos de me fazer mal, mas Deus transformou em bem, para que eu pudesse hoje salvar a vida de muitos. Então, muitas pessoas serão abençoadas quando você chegar ou enquanto você caminha para o seu destino. E o nosso destino final é o céu. Então, enquanto a gente está aqui na terra, sempre haverá desvios, sempre haverá lutas, sempre surgirão coisas no nosso caminho que irão querer roubar a nossa comunhão com Deus, dizendo que Deus não se importa. E José percebeu que por mais que os irmãos tinham planos maus, planos ruins, Deus tinha planos bons. Deus tinha planos bons. E hoje é o que eu digo para você, Jeremias 29:11, não importa se alguém tem planejado mal contra você, não importa se, às vezes não são pessoas, é o próprio Satanás mesmo, que tem planejado mal contra a sua vida todos os dias. Mas Deus tem planos bons para você todos os dias. E planos de te fazer o bem, de fazer você prosperar, de te dar um futuro. Mas você precisa olhar para esses desvios e olhar que a presença do Senhor está com você e você entrega o que você tem de melhor. Prospere você, prospere o lugar que você está. O lugar que você está precisa ser abençoado porque você carrega a presença santa do Espírito Santo de Deus em você. E o Espírito Santo é a pessoa de Deus em nós. E aqui, ó, se você for ver, Deus tem tantos planos bons a nosso respeito e ele demonstra isso lá no Éden, quando Adão peca. Ele podia ter falado assim, Adão, não adianta esconder, eu sei que você pecou, eu sei que você aprontou, você me desobedeceu, onde você está? Eu sei até sei onde você está, Adão. Eu vim aqui saber por que você me aprontou uma dessa. Deus, quando chega no jardim, que percebe que Adão está escondido por vergonha, porque pecou. Deus não pergunta assim, o que você aprontou dessa vez? Você me desobedeceu, né? Não. Deus pergunta, Adão, onde você está? Como você está? Deus está preocupado de qual é o lugar do relacionamento deles que Adão está. Qual é a página que Adão está? Foi Adão que falou assim, eu percebi que eu estava nu e me escondi. Mais uma vez, Deus não falou assim, claro, você pecou, você me desobedeceu. Mais uma vez Deus diz, mas Adão, quem foi que falou para você que você estava nu? Então, por mais que você pense que Deus está te castigando, que Deus está te punindo, isso não é verdade. Porque Deus não tem pensamentos ruins a seu respeito. Deus só tem pensamentos bons a seu respeito. E os irmãos de José entenderam naquele momento que por mais que eles planejaram o mal, o plano de Deus de fazer o bem para José foi muito maior. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, por mais que os desvios que estejam levando seu coração para lugares onde você tem se sentido desconfortável, tem sofrido nesse lugar, lembre-se, o plano de Deus de te fazer bem nesse mal que você está vivendo é muito maior do que o mal que você está enfrentando. E aí não é morada, aí não é lugar de você criar raiz, é lugar de você passar. José estava lá na prisão e quando ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro, falou, não esquece de mim, hein? Fala de mim para o rei, por favor. Ele sabia que a prisão não era o lugar dele. Ele aproveitou ali o network e falou, não esquece de mim. Quando você lembrar de mim, fala de mim lá pro faraó. E aí, José sabia, estava pronto. Demorou 2 anos, ainda ficou 2 anos na prisão. E você sabe o que ele era lá na prisão?
chefe. Ele ficava com as chaves. Mas ele não fugia e nem agia com desonestidade ali. Ele era confiável, porque Deus era com ele. E ele sabia que no momento certo, todos os desvios que o desviaram da rota que ele acreditava ter para a vida dele, foram desvios seguros. E por mais que tenha demorado, teria demorado muito mais se não tivesse passado pelos desvios. Como eu disse para vocês, uma vez eu fui dirigir e não obedeci o Waze porque eu conhecia um caminho mais rápido do que o Waze estava me mandando. Eu fiquei presa no trânsito, quase 2 horas. Se eu tivesse obedecido o Waze, ele tinha me mandado por um caminho mais longo, mas eu ia chegar mais rápido. Então Deus tem desvios que ele já tem calculado na sua vida, que pessoas ou coisas ou situações vão te levar para esses desvios. Mas Deus vai usar esses desvios para construir você, para você estar pronto, para você viver em máxima potência aquilo que você já vai estar fazendo nos desvios, entendeu? Porque Deus não chama você para fazer uma coisa que você nunca fez. Deus não vai colocar você diante de um propósito que você nunca fez nada. Ele pode fazer isso. Mas tudo que Deus tem dentro do que Ele te chamou, do que Ele te colocou como dom, como talento para fazer, você já faz. Você já vai estar fazendo. Você só vai ser colocado no lugar onde você vai fazer o que você foi chamado para fazer, o que você nasceu para ser, em uma potência máxima, para atingir o máximo número de pessoas. Porque este é o nosso Deus, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso Waze, Ele é o nosso satélite. Então Ele sabe qual é o caminho mais rápido, mesmo que seja um caminho mais longo. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Coloque a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, obrigada porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. E elas são a causa de nós não sermos consumidos. E elas se renovam todas as manhãs. Em nome de Jesus, dê aos meus irmãos agora uma nova perspectiva sobre o lugar que eles estão. Que eles possam olhar que são desvios, que não estão os deixando longe da promessa, mas chegando mais rápido onde o Senhor os chamou para estar. Que em nome de Jesus eles prosperem onde eles estiverem. E que todo mundo que cerca eles possam olhar para a vida deles e enxergarem a tua presença com eles, assim como Potifar enxergou a presença do Senhor na vida de José. Em nome de Jesus, abençoe os meus irmãos, derrame cura sobre cada um deles agora nesta manhã, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Eu ministro cura sobre você, cura sobre qualquer doença física ou enfermidades da alma, seja liberta em nome de Jesus. Amém. Obrigada, gente, pela presença de vocês. Até amanhã, às 6h30. Um beijo. Tchau, tchau.